O Senhor tem dado essa direção, tem inquietado o meu coração. Por isso, abra nesse momento a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E você certamente entenderá o porquê que o Senhor nos envia hoje essa palavra. Eu queria que você pudesse estar bastante atento e que certamente você já viu o tema da ministração, tanto você que está aqui no santuário, quanto você que está na sua casa, todos que estão acompanhando. Não sei se é possível colocar no telão aqui, amados, a arte, né? Se for possível, se ela já está na internet, Então, o tema da mensagem é: preste muito atenção. 2 pontos. Você será julgado por isso. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quem achou se coloca em pé na presença de Deus Altíssimo. Tempo de bênçãos, de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor prepare pelo poder do seu Espírito a terra dos nossos corações e mentes, para receber esta semente preciosa, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus seja louvado. Os amados podem sentar-se. Amados, o Senhor Jesus nos surpreende nesse texto com uma revelação poderosa sobre o julgamento final. Nós podemos estar seguros de que os nossos pecados foram perdoados. Nós somos lavados pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Mas como salvos em Cristo Jesus, amados, o próprio Senhor espera que nós venhamos a produzir frutos que demonstrem quem verdadeiramente somos. A vida cristã precisa ser uma vida frutífera. O próprio Senhor Jesus disse, no Evangelho de João, está transcrito no capítulo 15, versículo 16, ele diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele possa lhes conceder. A vida cristã, vou repetir, precisa ser uma vida frutífera. Não adianta, amados, nós estarmos plantados numa terra, se não viermos a produzir frutos. Evidentemente, a palavra de Deus nos diz que os frutos são produzidos na estação própria. E essas árvores, elas representam aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Essas árvores representam aqueles que têm prazer na palavra de Deus e que na sua palavra, na Bíblia Sagrada, esses que meditam nela de dia e de noite, são representados como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Quando a Bíblia fala em meditar na palavra de Deus, não diz apenas que nós devemos ler, não diz apenas que nós devemos nos concentrar no momento da leitura, não diz apenas que nós devemos pedir a direção do Espírito Santo quando estivermos lendo. Nós precisamos muito mais do que tudo isso, pedir ao próprio Santo Espírito de Deus que nos fortaleça, que nos prepare, para que não sejamos apenas leitores da palavra, mas sejamos praticantes da palavra. O Senhor Jesus diz que na igreja existem dois tipos de pessoas, dois tipos de crentes, vamos dizer assim, dois tipos de vidas que frequentam a igreja. Um desses tipos, diz o Senhor Jesus, Ele mesmo compara aos prudentes, aqueles que são espiritualmente forjados, fortalecidos. Ele diz, todos aqueles que ouvem esta minha palavra, como todos nós estamos ouvindo hoje, e as praticam. Não basta ouvir, diz o Senhor Jesus, nós precisamos, além de ouvir, praticar, além de meditar, praticar, porque o que demonstra a quem pertencemos, o que demonstra quem verdadeiramente somos, não é apenas carregarmos a Bíblia, mas além de conhecê-la, praticar essa palavra. E o Senhor Jesus diz, todos aqueles que ouvem e praticam, constroem a sua casa sobre a rocha, e nos tempos difíceis, no meio das tempestades, dos vendavais, quando os rios transbordam, e combatem essa casa, combatem essa vida espiritualmente falando, em todas as áreas, essa casa permanece firme, inabalável, porque está edificada sobre a rocha. Mas o Senhor diz que existe um outro tipo de pessoa que também está na igreja, ou que também acompanha pela internet os cultos. São aquelas que ouvem esta palavra, até gostam de ouvir a palavra, e muitas vezes até sentem que Deus falou com elas através da palavra, mas não praticam a palavra. Muitas vezes nós podemos alegar que não temos forças para praticar, mas a própria palavra diz que nós não precisamos de força, nós precisamos de uma decisão de praticar, porque quem nos fortalece é o Senhor. E Deus opera de forma tremenda, poderosa, sobrenatural, inigualável, exatamente nos momentos em que nos sentimos mais fracos, porque Ele diz que o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, amados, é necessário nós compreendermos que muito mais do que estarmos na igreja, e fazermos partes de uma igreja, a igreja precisa estar em nós, a igreja precisa fazer parte da nossa vida. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos, amados, ser reconhecidos, ser conhecidos, através dos frutos, através da nossa posição, da nossa postura, especialmente nos tempos mais difíceis, como os tempos em que estamos vivendo agora. O fruto que é produzido na estação própria são frutos de fé, são frutos de amor, são frutos de perdão, são frutos de generosidade, são frutos de piedade,
são frutos de caridade. Esses frutos demonstram exatamente em que terra estamos plantados. Essa terra é a figura da igreja. E quem verdadeiramente somos. Porque o próprio Senhor Jesus diz, amados, que as árvores são conhecidas pelos frutos que produzem. Ele diz que não é possível uma árvore boa dar frutos ruins. Nem é possível uma árvore ruim dar bons frutos. Essas árvores podem estar plantadas na mesma terra, como é o caso da igreja, mas podem produzir frutos completamente diferentes. Não é o plantio que define a qualidade dos frutos, mas é a busca de cada árvore, de cada vida, pela seiva bendita, pela unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Nesse texto, amados, o Senhor Jesus nos surpreende, porque muitas vezes nós nos acomodamos na nossa trajetória cristã, achando que o dia em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador, o dia em que os nossos pecados foram remidos pelo poder do sangue do Cordeiro Eterno, o dia em que descemos as águas do batismo, sendo sepultados em figura com Cristo e ressuscitando juntamente com Ele, em novidade de vida. Muitas vezes nos alegramos, amados, desses momentos tão únicos, tão especiais, quando fomos resgatados das trevas, da nossa vã maneira de viver, que por tradição, diz a palavra, recebemos dos nossos pais, resgatados das trevas, trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, comprados, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E a Bíblia nos assegura que, quando isso acontece, nós somos contados juntamente com os salvos, somos justificados em Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Porém, amados, muitas vezes nos acomodamos nessa trajetória, e por tantas circunstâncias nós acabamos nos distanciando, deixando aquilo que o próprio Senhor Jesus chama na carta, em Apocalipse, deixando o primeiro amor. Deixamos de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, deixamos de dar a Deus o louvor que lhe é devido, a honra e a glória que lhes são devidas. Mas o Senhor Jesus, quando traz essa palavra a respeito, amados, das nossas atitudes que os corações cristãos deveriam produzir, Ele nos coloca diante de uma realidade, de uma verdade que nós jamais podemos ignorar. Ele diz que o caráter do cristão é revelado pelos seus frutos, por obras de amor, obras de caridade, obras de generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 25, se você quiser abrir a sua Bíblia, se quiser ouvir. Eu assinalei aqui duas versões, uma delas, na Nova Versão Transformadora, diz assim: o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Na nossa versão, Almeida, Revista Corrigida, diz assim: a alma generosa prosperará, o que regar também será regado, ou quem abençoar será abençoado. Amados, existe um patamar que nós deveríamos almejar alcançar. Esse patamar é um patamar que é muito maior do que ser abençoado. Todos nós buscamos as bênçãos do Senhor. Alguns, graças a Deus, procuram muito mais do que as bênçãos do Senhor procuram o Senhor das bênçãos. O presbítero Hermes, ainda há pouco, testemunhando, disse que muito mais do que olhar para as mãos do Senhor, nós devemos olhar para a face do Senhor. Devemos buscar a face gloriosa do Deus Altíssimo.
E a Bíblia diz exatamente isso: a alma generosa, a alma caridosa, a alma fiel, as vidas que são fiéis, essas vidas prosperam. Todos os que lançam sementes terão colheitas abundantes. Todos os que regam serão regados, todos os que abençoam serão abençoados. E é pela generosidade, é pela fidelidade, é pela obediência, é pela liberalidade que nós mudamos de patamar. Porque muito melhor, eu queria que você pudesse compreender isso, muito melhor do que ser abençoado pelo Senhor, é você ser um canal de bênçãos para outras vidas. Muito mais do que ser abençoado, ser um abençoador é um patamar que poucos conseguem atingir. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós estamos olhando muito mais para nós mesmos do que para a realidade que nos cerca. Muitas vezes estamos olhando para os nossos próprios umbigos, ao invés de abrir as janelas e olhar pelas janelas para ver o que é que está acontecendo ao redor de nós. Muitas vezes nós não compreendemos, amados, que existem ações e atitudes que Deus espera que nós realizemos e pelas quais nós seremos cobrados. A palavra de Deus não deixa dúvida de que muito mais do que ter descido as águas do batismo, muito mais do que ter dito que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador, muito mais do que estarmos livres da idolatria, muito mais do que termos sido resgatados das trevas, há uma expectativa no coração de Deus de que nós, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 6, versículo 9, de que nós venhamos a fazer, depois de salvos, coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. São essas coisas, são esses frutos, são essas atitudes que farão a diferença em nossas vidas. E o Senhor Jesus disse, amados, Ele disse claramente que quando Ele vier em glória, e os seus santos anjos com Ele, quando Ele vier para julgar, as nações se colocarão diante dEle, diante do Rei de toda a glória, do Rei eterno, e Ele vai separar uns dos outros, os que merecerão estar à sua direita, e herdarão a glória celeste, que Ele chama de ovelhas, e os que vão estar à sua esquerda, e serão lançados no fogo eterno, que Ele chama de bodes. Mas há uma particularidade, porque bodes e ovelhas podem ser apacentados no mesmo pasto, podem fazer parte do mesmo aprisco, mas haverá um dia em que os bodes serão separados das ovelhas. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você é que dentro de uma mesma igreja podem existir os bodes, e certamente existem as ovelhas. Quando Ele diz, amados, eu queria que você voltasse comigo a Mateus capítulo 25, no versículo 32, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dEle, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Estão no mesmo aprisco. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai dizer isso para as ovelhas no julgamento final. E Ele nos ensina, nos alerta, e por isso nós precisamos prestar muita atenção nisso que está sendo ministrado hoje. O caráter do cristão é revelado pelos frutos. Vou repetir: frutos de fé, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de generosidade, frutos de caridade, obras de amor. Quando nós obedecemos a palavra, praticamos a palavra, quando nós entendemos, amados, a dimensão desse texto que estamos ministrando hoje, estudando hoje, nós vamos compreender que boas obras não produzem caráter cristão, mas o caráter cristão produz boas obras.
É impensável nós dizermos que somos cristãos e depois sermos cobrados por aquilo que não fizemos, pelo coração que se endureceu, pelos olhos que se fecharam, sem olhar pelas janelas, a buscar aquilo que está ao nosso redor, a compreender as situações que são vivenciadas por vidas que precisam ser assistidas, que precisam ser amparadas, vidas que precisam que sobre elas seja lançada uma capa, como aquele samaritano lançou a capa sobre aquele que estava caído à beira do caminho, meio morto, o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Passou o sacerdote, passaram os levitas, oficiais da igreja, vidas que serviam ao Senhor no templo, mas eles não estavam olhando pela janela, olhando para a realidade, não se detiveram para assistir aquele que estava caído, meio morto, que tinha sido assaltado pelos salteadores. São vidas que nós encontramos no nosso dia a dia, vidas que têm necessidades espirituais, vidas que têm necessidades emocionais, vidas que têm necessidades físicas, vidas que precisam não apenas de um conselho, vidas que precisam não apenas, amados, de uma palavra, uma mensagem de esperança. Muitas vezes são vidas que precisam do pão, vidas que precisam de água, vidas que precisam que as feridas sejam curadas, vidas que precisam ser carregadas, lançadas na cavalgadura, como fez aquele samaritano, vidas que precisam ser levadas à hospedaria, que é a própria figura da igreja, onde serão tratadas, onde serão curadas, onde serão restauradas, onde serão transformadas, onde serão salvas, onde serão amadas, onde receberão, amados, um tratamento de amor, onde viverão em dignidade. Essa é uma obra, amados, que nós precisamos praticar na igreja. É uma obra que nós precisamos realizar, porque nós seremos cobrados, amados, se não fizermos isso. Os sacerdotes, os levitas passaram olhando para os próprios umbigos, não se detiveram diante daquela realidade, daquela vida que necessitava de todo cuidado. E o Senhor Jesus diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu, estava com frio, e vocês me cobriram, me vestiram. Eu era estrangeiro, um refugiado, e vocês me acolheram, me hospedaram. Eu estive enfermo e vocês foram visitar-me. Eu estive preso e vocês foram me ver. Amados, preste atenção, Jesus não está falando de nada espiritual aqui. Jesus está falando de amor, está falando de obras de caridade, está falando de frutos de generosidade, está falando de vidas que deixam de olhar para os próprios umbigos e começam a prestar atenção no que está ocorrendo. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Nós precisamos, amados, compreender que no julgamento final, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, por aquilo que elas fizeram fora da igreja. Não vai separar os que participavam do louvor ou não, dos que trabalhavam como oficiais, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, daqueles que estiveram nos cultos. Glória a Deus por todos esses. Glória a Deus por aqueles que se dispõem a cuidar, a zelar pela casa do Senhor, que se colocam à disposição para realizar o serviço na casa do Senhor, que se preocupam com tudo que é necessário se preocupar na casa do Senhor, se tem água para todos, se os banheiros estão limpos,
se o som está bom, se a filmagem está sendo bem feita, se os equipamentos podem ser usados, se existem instrumentos, equipamentos para ser usados para louvar ao Senhor, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Glória a Deus por aqueles que têm zelo pela casa do Senhor. Mas nós precisamos, amados, fazer mais do que isso. Nós precisamos compreender que existe uma realidade que nos cerca, que nós estamos vivendo, amados, um dos tempos mais difíceis que nós já atravessamos em nossas vidas. Estamos vivendo um tempo de grandes necessidades, de grande escassez, um tempo de insegurança, um tempo de incertezas, mas um tempo propício para amar e para fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus pede que nós façamos. Porque, vou repetir, o Senhor Jesus diz que nós seremos julgados pelo pão que não demos, pela água que não servimos, pelo cobertor e pelas roupas que não distribuímos, pelas visitas que não fizemos aos enfermos ou aos presos, por aqueles que eram forasteiros, estrangeiros, refugiados e nós não acolhemos. Nós seremos cobrados por isso. A palavra de Deus diz isso, amados. Quando Ele diz: tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio, nu, me vestistes. As ovelhas perguntaram para Ele: Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor? Ele falou: não foi para mim que vocês fizeram, foi para aqueles que eu amo. Vidas que são preciosas, vidas que precisam, muitas vezes, muito mais do que um conselho, de uma oração, de uma mensagem de esperança, precisam matar a fome, precisam ser cobertos, abrigados, vidas que precisam ser visitadas. A palavra de Deus diz em Tiago que se entrar uma pessoa na igreja, ou nós nos encontrarmos com alguém na igreja, ou fora da igreja, e quisermos evangelizar essas vidas, sem que nos preocupemos se essas vidas estão com fome, com sede, com frio, se tem onde se abrigar. A palavra de Deus diz que não adianta você querer trazer um alimento espiritual quando a pessoa não tem ainda o alimento físico. Não adianta você falar que o Senhor nos acolhe, nos abraça, nos agasalha, se ela está com frio. Nós precisamos dar de comer, dar de beber, colocar agasalhos, cobertores. Depois que essas vidas estiverem aquecidas, e elas são aquecidas muito mais do que pelas roupas, pelos agasalhos, pelos cobertores, são aquecidas por amor de um coração acolhedor, coração que aquece. Aí essas vidas vão prestar atenção naquilo que estamos fazendo, vão dizer assim: onde existe isso? De onde vem esse amor, esse cuidado? Mas nós sabemos que existem muitas religiões que fazem isso muito melhor do que os evangélicos. Muito melhor. Existem religiões que têm grandes trabalhos de obra social, mas elas, apesar de realizarem grandes obras sociais, suprindo necessidades, suprindo agasalhos, cobertores, hospedagem, faltam a essas religiões suprir também o alimento que não perece, a graça redentora de Jesus Cristo. Amados, o Senhor nos deu essa dádiva, Ele nos deu uma palavra que salva, que resgata das trevas, que tem poder para transformar, que tem poder para curar, tem poder para libertar. Mas Ele está dizendo para mim e para você: preste atenção, pare de olhar para o próprio umbigo, passe a olhar pelas janelas, abra as portas do teu coração,
direciona os seus olhos às vidas que têm necessidade. Amados, por isso nós precisamos praticar essas obras de amor, obras de generosidade, obras de caridade, para que a igreja seja completa. Não realize apenas, amados, obras espirituais, mas também obras sociais, obras de acolhimento. E se isso estiver no nosso coração, o Senhor nos dará as condições necessárias para que possamos praticar essas obras. Eu não sei em qual lado você quer estar, se do lado dos bodes ou do lado das ovelhas. Se a resposta for apenas dizer assim, de uma preferência, não precisa nem ser espiritual, basta ser inteligente. Eu quero estar do lado das ovelhas. Mas quando Jesus disser para mim e para você: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava com frio, estava nu, não me vestistes, não me cobristes, não me agasalhastes, estive enfermo e não fostes visitar-me, esteve preso, não fostes ver-me, o que nós vamos responder para ele? Senhor, quando é que nós não fizemos isso? Ele disse: vocês não fizeram quando vocês encontraram com vidas, com famílias que tinham necessidades, que precisavam muito mais do que a palavra de Deus, precisavam do verdadeiro pão físico, do agasalho, do acolhimento. Tempos de grandes dificuldades, escassez, incertezas. Você se preocupa com o suprimento das suas necessidades, mas as necessidades do próximo estão sendo supridas. Amados, muitos estão precisando urgente do pão, da água, do agasalho, do acolhimento. E eu quero hoje lançar os fundamentos, amados, como se um desafio fosse: quantos corações se aquecem neste momento para que nós possamos realizar esta obra através desta igreja, através das nossas vidas. Amados, quando nós somos fiéis nos dízimos, quando somos ofertantes, nós propiciamos à igreja não apenas a condição de se manter, de manter as portas abertas, de realizar os cultos, de fazer uma transmissão pela internet. Se você for fiel nos seus dízimos, liberal nas suas ofertas, se você deixar de consumir as sementes, olhando para o próprio umbigo, satisfazendo apenas as suas necessidades, desobedecendo ao Senhor, que determina que nós sejamos fiéis, porque todas as vezes que tocamos os dízimos, nós roubamos ao Senhor, nós tocamos naquilo que não nos pertence. Todas as vezes que deixamos de trazer uma oferta, nós estamos consumindo sementes que o Senhor mesmo nos dá. Amados, nós precisamos juntos buscar a realização dessas obras sociais. Muitos têm vocação para isso, muitos nascem, amados, com esse DNA, vidas que buscam abençoar vidas. Nós já tivemos um trabalho belíssimo aqui na igreja, levando alimentos para os moradores de rua. Mas eu quero dizer para os amados que nós não estamos vivendo apenas um tempo de grande escassez, um tempo de grandes dificuldades, de incertezas. Estamos também vivendo um tempo de insegurança física, em termos de saúde, um tempo de enfermidades, de muitas internações, um tempo de grandes restrições. Nós não podemos hoje, principalmente os que fazem parte do grupo de risco, não podem ir aos hospitais visitar os enfermos. Os ministérios de presídios estão suspensos. Mas nós podemos abençoar não apenas os que estão enfermos, com as nossas orações, os presidiários com as nossas orações, nós podemos abençoar os familiares, suprindo necessidades. Então nós precisamos, amados, muito mais do que sermos espirituais, precisamos sermos mais práticos na nossa trajetória cristã. Precisamos compreender que nós podemos levar refrigério às vidas enfermas e familiares através de mensagens, da oração e também da visita, se possível. Glória a Deus, amados, por aqueles que podem visitar e que se dispõem a visitar. Deus seja louvado, estão cumprindo a palavra. Eu sei que aqueles que recebem visitas em tempos difíceis,
estejam enfermos ou presos, eles nunca mais se esquecem dessas visitas, porque essas visitas são uma verdadeira demonstração de amor, de almas generosas. Nós estamos vivendo, amados, exatamente neste tempo de pandemia, de grandes dificuldades, escassez, incerteza, enfermidades. Estamos vivendo talvez o mais rigoroso inverno que nós já vivemos. Amados, esse inverno, ele está inigualável. Os especialistas dizem que nós estaremos atravessando o mais rigoroso inverno de todos os tempos. Estou falando do Brasil, estou falando da nossa realidade. Nós tivemos esses dias um lugar muito quente, onde sempre é quente, em Mato Grosso do Sul. Vou dizer para os amados, um lugar onde a média de temperatura é de 38 a 40 graus, nós sofremos ali quase insuportáveis 2 e 3 graus de temperatura. Mas eu fico pensando, nós podemos nos aquecer, graças a Deus por isso. Nós temos a nossa casa, ou temos onde nos hospedar. E os que estão nas ruas? Quantas vidas estão morrendo de frio nas calçadas, sem abrigo e cobertor? Eu queria perguntar, essas situações mexem com você? Você é capaz de mover o seu coração em favor dessas vidas? Você está olhando pela janela? Ou está olhando para o próprio umbigo? Seu coração está aquecido para aquecer? Jesus vai nos julgar pelo bem que fizemos e pelo bem que não fizemos, pela generosidade não praticada, pelo agasalho não suprido, pelo pão e pela água não fornecidos. Preste atenção, meu amado e minha amada, esta palavra é atual. Nós seremos julgados por isso. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós praticamos a palavra, inclusive nessa generosidade, a própria palavra diz que as portas da eternidade são abertas. Não porque nós estamos praticando essas boas obras, mas porque já fomos resgatados, remidos pelo sangue do Cordeiro Eterno. Porque nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Mas nós não podemos, amados, ser como árvores secas que não produzem frutos. Nós precisamos produzir esses frutos de amor, esses frutos de acolhimento. Nós precisamos estar sempre do lado direito de Jesus Cristo, do lado das ovelhas. Precisamos realizar essas obras, tanto individualmente, como pela própria igreja. Eu quero lançar esse propósito, esse desafio. Eu sei que tem vidas aqui, amados, glória a Deus por isso, que tem o coração propenso a abençoar, a realizar essas obras, como já realizamos algumas vezes. Evidentemente, esses tempos de grandes restrições tiram a liberdade do ir e vir. Há uma preocupação muito grande com o contágio, a contaminação, tanto para quem contamina quanto para quem é contaminado, sem o saber. Mas eu sei que nós podemos fazer isso, somente agora que a vacinação está avançando. Pela graça de Deus, eu e a Neuza já tomamos as 2 doses de vacina. Pela graça de Deus, muitos dos amados irmãos já estão imunizados. Nós tivemos, amados, alguns milagres vivenciados recentemente. Vidas que foram poderosamente sustentadas. Uma vida, inclusive, ressuscitada poderosamente pelo poder de Jesus Cristo. Uma vida que estava no leito de UTI. Nós não podíamos visitar, mas podíamos acolher a família, orar pela família, abençoar com mensagens, como se visitando estivéssemos. Esse tempo de restrições muito em breve vai passar. Mas quero dizer para os amados que o inverno, ele está ocorrendo agora.
nós precisamos, sendo práticos, ter agasalhos, cobertores, cestas básicas, para suprir necessidades, para cobrir os que estão nus e com frios, para levar refrigério, consolo, abrigo, mas também o pão, a água, o suprimento àqueles que têm necessidade. Eu queria que nós pudéssemos juntos cumprir essa palavra. Lanço como um desafio para a sua vida nesta noite. Que os corações possam se mover. Que esta igreja possa realizar essa obra social. Porque essa é uma das funções da igreja. Ninguém realizou mais obras sociais em vida do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha dificuldade em multiplicar os pães e os peixes para suprir a necessidade do alimento que perece. Ele não tinha dificuldade para curar os enfermos, independentemente do plano de saúde que esses possuíssem, do lugar onde estivessem. Ele jamais teve dificuldade em visitar os que estavam enfermos, inclusive os que estavam falecidos. Os que estavam enfermos ele curava, os que estavam falecidos ele ressuscitava. Ele nos dá o exemplo desses frutos de amor. E nós precisamos amar, não apenas de falar que amamos, mas de provar que amamos, pelos frutos que são produzidos. Que nesse inverno nós possamos ainda esta semana, se Deus assim der graça, receber as doações, receber agasalhos, cobertores, e abençoar os que precisam ser abençoados, cobertos, saciados, tanto na fome quanto na sede. Que nós possamos realizar essa obra com alegria no coração, sabendo que nós seremos cobrados e seremos julgados por isso. Se o fizermos, estaremos com as ovelhas, desfrutando do reino que está reservado para nós desde a eternidade. Se não o fizermos, e o nosso coração não se aquecer, os nossos olhos se fecharem para essa realidade, nós podemos estar junto aos bodes, ainda que tenhamos vivido toda a vida na igreja, mas sem fazer aquilo que a palavra de Deus determina que façamos. Que eu e você, todos nós que estamos hoje no santuário, todos que estão acompanhando esse santo culto, possam se mover. Nós podemos, amados, fazer uma oferta de amor destinada a essas obras sociais, para que nós possamos suprir necessidades, comprar agasalhos, cobertores. Já fizemos isso algumas vezes, mas precisamos fazer agora porque este frio está insuportável. Nós temos agasalhos, temos um lar, glória a Deus por isso, mas muitos pequeninos, amados do Senhor, não têm e precisam de nós. O Senhor nos capacite, o Senhor nos prepare, que nós possamos realizar essas obras, que são obras de amor, obras de generosidade, obras de caridade, e que nós possamos sair deste altar, sair deste templo e ir às ruas, atrás dessas vidas que são amadas do Senhor, para que nós não apareçamos diante do Senhor naquele dia de mãos vazias, de coração endurecido. Não retenha, abençoe, seja um abençoador, porque o que abençoar será ainda mais abençoado, o que regar será regado. O Senhor prosperará a alma generosa, e nós precisamos fazer parte daqueles que estão à direita do Senhor, em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Sendo prático, amados, queria que depois
os irmãos pudessem conversar e dizer assim: vamos fazer essa obra. Nós temos no WhatsApp o grupo da igreja, nós temos as redes sociais, nós temos como destinar, amados, tanto os nossos dízimos como nossas ofertas, para realizar essa obra. E eu sei que o Senhor haverá de levantar vidas, como já levantou, como tem levantado. Pai dos céus da terra, em nome do Senhor e Salvador, queridos, nós te louvamos, Senhor. Damos graças, Senhor, pelo teu cuidado. Dirige-nos em todo o tempo, Senhor. Dá-nos, Senhor, os olhos, não apenas espirituais, mas os olhos sociais, para que possamos realizar as obras que tu queres que realizemos. Assim clamamos a ti. Pedimos-te perdão, Senhor, pelo tempo em que nos omitimos, pelo tempo em que nos fechamos, pelo tempo em que olhamos para os nossos próprios umbigos, para as nossas próprias necessidades, sem que tenhamos nos preocupado em suprir as necessidades do próximo. Nós queremos amar-te, Senhor, acima de tudo, mas tu dizes que nós precisamos também amar o nosso próximo. E o nosso próximo pode estar com fome, com sede, com frio, enfermo, precisando de abrigo ou de visita. Dá-nos essa direção bendita, Senhor, e prepara-nos para essa grande obra, para que teu nome seja exaltado e glorificado, e as vidas possam saber onde podem ser acolhidas, porque certamente elas seguirão os nossos passos e estarão conosco um dia na tua casa, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito. Amém. Amém, amados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com todos amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz do Senhor.